Olá pessoal, muito boa tarde, estamos no ar com você, com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos, fundos de investimento e sobre os assuntos quentes do mercado financeiro que você não vê por aí. Transmitido sempre ao vivo aqui dos estúdios da BMC News. Então a gente está sempre trazendo, como você que já acompanha o programa bem sabe, sempre trazer os melhores cabeças do mercado financeiro para trocar uma ideia, bater um papo com você, telespectador da BMC News, e te fazer refletir sobre os temas mais importantes do mercado. E hoje nós trouxemos alguém muito especial para falar de um tema que a gente está tempos tentando trazer aqui para o programa, fundos imobiliários. Eu sei que tem o pessoal aí do chat que gosta bastante do tema. Aproveite para tirar suas dúvidas, para trazer seus questionamentos, para interagir no chat de hoje. Hoje nós vamos falar de fundos imobiliários com a Carol Borges, especialista da EQI Asset. Carol, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Carol, a gente tem aqui uma tradição no programa, primeiro, de trazer esses temas que muitas vezes ficam nas entrelinhas, ficam escondidos entre os profissionais de mercado, não de propósito, mas simplesmente porque não são temas que têm acesso ao investidor comum. E nós trazemos aqui perguntas difíceis, perguntas duras aos convidados. Então, fique à vontade, sinta-se à vontade, o espaço é uma conversa, a gente brinca que é um almoço aqui, um almoço na Faria Lima, gravado e transmitido para o público. Então fique tranquila em trazer as suas respostas, mas as perguntas são duras. E eu queria começar com uma que eu acho que é a mais importante, é a que mais intriga o investidor, não que está começando, mas quem começa a conviver com o produto de fundos imobiliários. Os FIs são o retorno de renda fixa com risco de renda variável? Excelente, já um bom começo, viu, Felipe? Vamos lá. Eu costumo dizer que essa pergunta acaba surgindo bastante nesses momentos que a gente tem essa alta de juros. Tá? Então, quando os juros estão altos, a gente sempre tem esse questionamento acerca dos fundos imobiliários. Porque o Brasil, a gente tem, na verdade, uma volatilidade muito grande nos juros, né? Então, a gente trabalha ali com juros muito baixos por um período, depois muito altos por outro período. Se a gente tivesse um juros mais estável, eu acho que a gente não teria tanto esse questionamento assim. Mas, respondendo à pergunta, né, eu não acredito que seja nesse sentido. Não acredito, não. A gente olha, né, um pouco do histórico para tentar entender o que pode vir a acontecer daqui para frente. Então, o que a gente vê no histórico? Nós vemos que os fundos imobiliários, eles possuem uma volatilidade mais baixa, que é como muita gente acaba mensurando ali o risco. Então, ele tem uma volatilidade mais baixa que, por exemplo, o Ibov. Então, a gente acaba comparando índices nesse sentido. Se a gente for falar, então, vamos comparar com o IDIV, já que os fundos imobiliários têm as características de pagar bastante dividendos, né, de distribuir dividendos aos seus cotistas. Então, comparando com o IDIV, ele tem também uma volatilidade menor e aí o retorno acaba acompanhando. Então, assim, a renda variável, ela tem um espectro muito grande. Então, não é só ação, não é só fundo imobiliário, não são só derivativos, opções. Então, a gente tem um espectro muito grande que cabe todo mundo ali dentro, cada um com o seu devido papel. Então, cada produto com o seu devido papel, com a sua devida função ali, porque a cada momento, né, a gente tem ciclos imobiliários que a gente precisa estar avaliando, empresas têm riscos diferentes, então a gente tem o risco do equity, o risco da estrutura de capital da empresa como um todo. Então, o risco de um fundo imobiliário, no final das contas, ele é o risco do mercado imobiliário sendo negociado em bolsa. Numa ação, por exemplo, o risco é completamente diferente. Então, olhando o que já aconteceu, né, nós não temos assim tanto histórico do IFIX, apesar que já está mudando um pouquinho, né? A gente já tem ali, o IDS está ali, né, completou aí 10 anos e tudo. Então, a gente já tem ali um parâmetro para nos basearmos e sabermos que sim, tem espaço para fundo imobiliário, tem espaço para renda fixa e tem espaço para ação de uma boa carteira. Maravilha, você comentou que cada produto tem o seu papel. Então, qual o papel dos FIs na carteira do investidor? Pois eu vejo os FIs, eles têm como principal característica essa geração de renda. É uma geração de renda. Se você consegue ter um fluxo de caixa
de certa forma, previsível e constante. Tá? A gente tem ações que pagam dividendos também de forma regular, mas a gente não consegue ter essa mesma previsibilidade que nós temos nos fundos imobiliários. Então, um dos principais papéis que eu vejo no fundo de investimento imobiliário é justamente dar aquela tranquilidade, talvez numa aposentadoria, então uma complementação de renda no futuro. Você, inclusive, não só a renda, você consegue construir o seu patrimônio. Quando a gente olha o mercado imobiliário como um todo, a gente vê que historicamente ele vem nos bons fundos ali repondo a inflação também, então você consegue manter o seu poder de compra, tem aqueles aluguéis reajustados, então você tem sempre, eu costumo dizer que é uma forma mais eficiente de se investir em imóveis, uma forma mais eficiente, menos burocrática e um pouco mais rentável também no final das contas, quando você olha o processo como um todo, né? Então, gosto bastante dos fundos imobiliários com esse objetivo, um objetivo de promover um fluxo de caixa que você pode estar ou reinvestindo ou lá na frente usufruindo para a complementação de renda. Eu recebi aqui a pergunta do Regis Andrade. Regis, o programa sim é ao vivo, né? E sim, a gente lê as perguntas, a gente lê o chat. O Regis perguntou o seguinte, a gente está vivendo um momento propício para os FIs? Tem um bom momento para o cenário dos FIs? Sim, é uma boa pergunta, tá? Por quê? Como eu digo, a gente olha os dois grandes setores de fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário de papel e o fundo imobiliário de tijolo. Os fundos imobiliários de papel, durante todo o ano de 2022, foram os responsáveis pelos maiores pagamentos de dividendos. Então, eles que foram ali os protagonistas em maior dividend yield, né? Na maior distribuição. Porque eles são atrelados, né, a títulos de renda fixa. Então, eles remuneram ali o CDI com uma taxa, o IPCA com uma taxa. Com um spread, né? Agora, os fundos de tijolo, já com o cenário de juros mais alto, acaba tendo ali a sua cotação comprimida, né? Então, como a gente tem a fuga aí para ativos livres de risco, com risco mais baixo, a gente acaba tendo uma pressão vendedora mais forte nos ativos de risco, como os ativos negociados em bolsa, e aí inclui o fundo imobiliário. Só que isso a gente tem que avaliar o que é que está sendo negociado, o que é que está sendo transacionado ali por trás daqueles papéis. Então eu vejo sim que nós temos muitos fundos de tijolo, principalmente fundo de tijolo, tem alguns também fundos de papel, fundos de fundos também, mas principalmente fundos de tijolo, nós estamos vendo ali negociações em bolsa que estão sendo realizadas muito abaixo do que é realizado no mercado real. E também, inclusive quando você olha ali, você avalia o custo de reposição daquele imóvel que está sendo transacionado na bolsa, né, entre aspas ali, está sendo só os direitos ali, né, o ticker que está sendo negociado, mas quando você olha por trás ali, ou por exemplo aquele shopping, ou uma laje, o custo de reposição desses ativos também são maiores do que estão sendo efetuados, que estão sendo transacionados no mercado de bolsa. Então, vejo que para o investidor que tem um prazo mais longo, que ele consegue ter ali ele consegue abrir mão, talvez, da rentabilidade nesse curto prazo, para ter uma vantagem, aí, uma valorização maior no médio prazo, ele pode estar num período, aí, numa janela de compra de fundos de tijolo bem interessante. E os fundos de papel permanecem ali fazendo o papel deles, né? Que é sempre, são fundos ali atrelados à renda fixa, eles vão estar ali remunerando inflação, CDI, mais um cupom, mais um prêmio. Essa era a minha pergunta subsequente, inclusive. Faz sentido investir num fundo de papéis? Porque se esse fundo imobiliário compra outros papéis, que eventualmente poderiam ser, inclusive, isentos na carteira da pessoa física também, por que eu compraria através desse veículo que, inclusive, é um instrumento fechado? Isso, boa pergunta também, né? Porque muitas vezes você pode pensar, eu posso direto comprar meu CPF, os próprios CRIs, os próprios CRIs que esses fundos de papel estão comprando. Existem vantagens e desvantagens. Você fala, poxa, posso comprar e eu não vou ter os custos que um fundo imobiliário possui, né? Você tem taxa de administração e custos em geral ali. No entanto, temos aí essa, digamos, desvantagem, mas as vantagens, na minha opinião, acabam se sobressaindo. Por quê? Porque você consegue, com um capital bem menor, diversificar os seus credores.
Então você vai estar diminuindo o risco de crédito, justamente porque com um único fundo, a gente tem fundo imobiliário de papel aí que tem mais de 100 CRIs na carteira. Então, para você, como pessoa física, comprar esses 100 CRIs, você precisa de um capital muito elevado. Então, você consegue diversificar de uma maneira praticamente imediata essa carteira de renda fixa, digamos assim, a partir de um fundo de papel. Você, com isso, por exemplo, nós vemos ali alguns fundos que podem ter algum problema, pode dar algum default, pode ter inadimplência, pode não ter aí um fluxo de pagamento constante em um de seus CRIs, que no final das contas representa 1,5%, 2% do patrimônio líquido desse fundo. Quando você está exposto diretamente ao CRI, você tem esse risco todo seu. Então, ali um problema, um default, uma inadimplência, você tem todo esse risco de crédito acaba sendo direcionado basicamente, exclusivamente ao investidor em si. Então, você consegue ter uma segunda vantagem também, geralmente os fundos de crédito, né, esses fundos de recebíveis imobiliários, eles têm uma equipe de gestão altamente especializada no mercado de crédito. Então, eles acompanham aquelas operações, muitas vezes eles originam, estruturam essas operações, então investem nessas operações e fazem um acompanhamento que a pessoa física comum, que tem seu trabalho, que tem a sua vida, acaba não conseguindo executar, porque, afinal de contas, não é o trabalho dela, né? Então, você tem sim tem a possibilidade de adquirir esses títulos no mercado secundário, mas também você tem algumas vantagens comprando fundos de papel, tá? Isso sem contar, né, toda a diversificação, sem contar acesso, né, a algumas ofertas que apenas os institucionais têm, que você como pessoa física às vezes não tem acesso a essas ofertas. Então tem várias vantagens ali que eu acho que vão pesar aí a favor dos fundos de recebíveis. E tem até um ponto, conforme fui formulando a pergunta, também refleti a respeito, né, que o fato de o fundo ser fechado previne outros problemas que usualmente tem nos fundos de crédito, né? Então, a gente teve, por exemplo, quando a gente tem ondas de saque no fundo de crédito, ele tem que vender no secundário a um preço muitas vezes menor do que ele vinha sendo marcado, né? Quando o fundo é fechado, você consegue segurar aquela posição. O cotista que quer sair, ele sai no mercado secundário vendendo suas cotas em bolsa. Isso, consequentemente, ajuda o gestor a manter suas posições que ele acredita, né? E como a Carol bem colocou, né, o gestor vive para isso, né? A gente trouxe há um tempo o Rafael Moraes da Iridium, né? E aí ele comenta, ele passa o dia com os gestores de FIs para montar o FOF dele. Então, é diferente do acompanhamento que nós, meros mortais, conseguiríamos fazer tendo outras atividades que não ser apenas gestor. Agora, tem uma outra categoria de fundo imobiliário aqui que eu acho mais difícil de defender. Vamos ver o que você pode trazer para a gente. Eu perguntei dos fundos de papéis, mas e os fundos monoativos? Tem justificativa para investir num fundo monoativo? Olha, eu como analista não tenho nada contra os fundos monoativos, tá? O que a gente vai fazer quando a gente vai analisar um fundo monoativo? A gente vai exigir um prêmio maior de um fundo como esse. Dito isso, hoje em dia eu vejo assim que para quem está começando, ou mesmo para quem pensa em montar uma carteira previdenciária mesmo, uma carteira em que você não tem a intenção, você não tem um prazo para aquela carteira, uma carteira mais de longo prazo mesmo, esse prêmio de risco acaba sendo extremamente alto, porque você está exposto, você tem um risco direcional ali muito alto a apenas um imóvel, às vezes um contrato de locação, sem contar que você acaba perdendo bastante em termos de liquidez. Por quê? Porque esses fundos monoativos, eles não conseguem acompanhar o crescimento do mercado. O mercado cresce e eles não conseguem ser absorvidos, porque você tem fundos multi-imóveis sempre fazendo emissões, sempre vindo ao mercado, sempre crescendo, e você tem um fundo de um único imóvel, gestão passiva, que vai ficar o mandato dele é aquele mesmo. Então, você acaba que o mercado vai crescendo e esse fundo vai se tornando cada vez menos, esse imóvel, no final das contas, vai se tornando cada vez menos relevante na indústria como um todo. Eles tiveram um papel importantíssimo no passado, né? A indústria de fundos imobiliários cresceu, quem investe em fundo imobiliário aí há mais de 10 anos, dificilmente não teve, ou ainda tem, talvez, um fundo monoimóvel, ali, uma laje, um shopping, monoimóvel na carteira de gestão passiva. Mas hoje em dia, esses fundos eles tendem a ser
no final das contas eles tendem a ser incorporados ou outros fundos multimóveis vão acabar comprando esses fundos esse imóvel e aí o fundo acaba sendo liquidado, justamente porque a indústria vai evoluindo, né? Hoje em dia não tem mais espaço e não tem mais um motivo claro para que a gente, iniciando no mercado, tendo esse objetivo de investir numa carteira previdenciária, correr um risco direcional tão grande apenas um imóvel, às vezes em uma localização, né? Então, sim, em uma localização, às vezes em uma localização não tão boa, então um imóvel que pode ficar aí vacante, a gente tem vários casos, então vários casos bons, né? Casos que deram certo, a gente também tem vários casos aí para mostrar que pode ser, sim, muito perigoso investir num fundo monoativo e ficar, às vezes, alguns anos sem receber renda e com as despesas provenientes do imóvel ali correndo, né? Então você acaba perdendo, na minha opinião, uma das vantagens de se investir em fundo imobiliário e não em imóvel diretamente, que é justamente essa diversificação. Então você tem ali muitos contratos, dezenas de contratos muitas vezes, em que 1, 2 sendo rescindidos ou uma eventual vacância não vai impactar tão fortemente a receita. Já no fundo monoativo, você perde essa vantagem que é inerente dos fundos imobiliários. Maravilha, eu lembro de ter um caso, não vou citar aqui o nome do fundo, não quero comprometer ninguém, deixar ninguém que investiu nesse fundo constrangido, mas tinha um caso de um imóvel, né, que era monoativo e monoinquilino. Né? Você tinha o imóvel também era monousuário e o inquilino saiu da região, né? Era uma região que só tinha aquela empresa para conduzir. Então, quando o inquilino saiu, o fundo desvalorizou bastante. Então, quem estava com a cota na mão ficou com uma tremenda batata quente. Né? Realmente é um ponto complexo. Você que está assistindo a gente, tinha esse fundo e lembra da história, marca lá no chat, olha, fui eu, mas eu prometo que eu não entrego ninguém aqui. Pessoal, aliás, falando em chat, manda o seu like, pessoal. Estou aqui de olho no chat, mas estou de olho aqui do lado no like também. Quero ver se vamos bater os 300 likes aí, vamos subir esse número de likes. Vamos lá, tem um outro perfil de fundos imobiliários, também tem uma comparação nativa. Não tem como a gente olhar para ele e não pensar em outra coisa, que são os fundos de shopping. A gente tem os fundos de shopping, tem um volume interessante de fundos de shopping no mercado, eventualmente com taxa de administração até bastante interessante. Você olha para o outro lado e vê as administradoras de shopping também listadas em bolsa. Né? O que faz o investidor buscar um fundo imobiliário que investe em um shopping ao invés de comprar ação da administradora, por exemplo? Sim, essa é uma pergunta também bem recorrente, tá? E ela não é assim tão simples. O que acontece? Você está investindo, quando o investidor decide pelo fundo imobiliário em detrimento de uma ação de administradora, né? Ele está privilegiando aquilo que eu comentei lá no comecinho, que seria esse fluxo de renda, né? Esse fluxo de caixa mais previsível. Porque a gente tem uma estrutura diferente, né? Os fundos imobiliários eles não podem adquirir dívidas diretamente, eles são obrigados a distribuir 95% do seu lucro caixa no semestre. Então você consegue, você tem uma previsão de quanto você terá dessa renda. Então você tem ali digamos assim, você consegue se planejar de uma maneira diferente de quando você investe direto nas administradoras, que elas já são, aí sim, são empresas, elas podem tomar dívidas, você tem ali políticas de dividendos que não são, às vezes, idênticas entre elas. Então, tem essa questão estrutural. Do ponto de vista operacional, a gente tem ali, poxa, o fundo imobiliário ele vai receber um aluguel mínimo, aí quanto mais vende, tem um aluguel complementar, que também mais recebe, tem a participação do estacionamento, áreas de lazer, mídia, hoje em dia mídia também, shopping centers tem gerado uma receita interessante para os fundos de investimentos de shopping, né, para os shoppings em si, consequentemente para os FIIs. Então você acaba tendo menos volatilidade em fundos de investimento imobiliário do setor de shopping, é uma renda mais estável, e aí vai depender também muito do perfil desse investidor. Tem questão de portfólio também para avaliar, né? As empresas administradoras de shopping acabam tendo um portfólio, digamos assim, mais premium do que os fundos de investimento imobiliário. Então, a gente tem prós e contras para os dois lados, e aí vai depender do que o investidor está buscando no momento.
Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos com a Carol Borges, da EQ Investimentos, batendo um papo sobre fundos imobiliários, sobre o momento de mercado e, sobretudo, o que olhar, o que você pode evitar das suas pegadinhas também. Então, antecipar, sempre aproveitar, aprender com o problema dos outros é muito melhor do que levar os seus primeiro, né? Então, a gente está aqui batendo esse papo. Agora, eu vou só chamar o primeiro break e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com a Carol Borges da EQI sobre fundos de investimento imobiliário. Não no senso comum, não onde geralmente o pessoal costuma bater, mas entrando nas profundidades, nas entranhas desse mercado, como o Você com Dinheiro costuma fazer. Agora, você que está assistindo a gente, investe em fundos de investimento? Faz aquela aplicação num fundo de investimento, seja corretora, seja via banco? Você sabe se você está no melhor fundo? Bom, você deve ter visto aqui a propaganda logo antes de a gente voltar no break, um fundo melhor que o meu. Então a gente é uma ferramenta gratuita que a gente da Com Dinheiro lançou ao ar ontem, né? Inclusive a gente fez a brincadeira aqui do Breaking News. Então se você ainda não conhece a ferramenta, experimente, acesse, vá lá, fundomelhorqueomeu.com.br, coloca o fundo que você investe lá e vê se a gente consegue achar um melhor. Em épocas de chat GPT, a gente tem que usar a tecnologia para finanças também. Se você ainda não deu seu like, dê o seu like, pessoal. Só vou fazer novas perguntas aqui depois que a gente bater os 300 likes. Só uso perguntas do chat depois dos 300 likes. Vamos lá, Carol. Agora, queria usar esse segundo bloco com algumas perguntas de contexto, né? A gente teve na pandemia uma redução, uma pancada em algumas classes de fundos específicas, ao mesmo tempo que outras categorias, por exemplo, os fundos logísticos, tiveram retornos muito positivos, né? O que a gente vê agora já fechado o primeiro mês de 2023, né? Tem que passar rápido. Fechado o primeiro mês de 2023, o que a gente vê de contexto? As coisas já voltaram para o lugar, a gente ainda tem uma herança pouco racional do período de Covid ou não? Nenhum nem outro, né? A gente não está como estava antes, mas de fato o que a gente vê hoje já é o cenário estável pós-Covid e os preços já se ajustaram. O que você enxerga nesse sentido no setor, Carol?
Felipe, aí seria uma análise um pouco mais direcionada, né, para os setores em si. Por exemplo, como você bem mencionou ali, os galpões logísticos. Os galpões logísticos, eles sentiram um baque diferente, né? Não, eles conseguiram, de certa forma, se beneficiar, se é que assim podemos dizer, do e-commerce. Então, conseguiram manter ali as suas taxas de ocupação elevadas. A gente tem visto que, inclusive, o valor do metro quadrado por aluguel já estabilizou em um patamar superior do que estávamos registrando anteriormente, justamente pelo aumento dessa demanda. Então, a gente tem visto aí a média, né, R$ 23,00 o metro quadrado em galpões logísticos. A taxa de ocupação é a maior já registrada em toda a série histórica. Então, os galpões logísticos, eles estão, digamos assim, agora, vamos ver o que esses novos estoques vão trazer, vamos ver como será a absorção desses novos estoques, e aí eles têm, assim, um caminho que podemos dizer, assim, que a Covid e toda a crise sanitária que a gente passou, agora já ficou para trás nesse sentido. E aí ele já pode conseguir navegar ali mais com o nosso cenário econômico, como que vão ficar os juros, como que vai ficar a inflação, que aí estimula o consumo e, consequentemente, o e-commerce. Então, os galpões logísticos seria uma análise mais nesse sentido. Quando a gente olha para os fundos de lajes corporativas, por exemplo, nós tivemos uma retomada mais gradual. Então, primeiro foi todo mundo para o home office, depois foi tendo um retorno híbrido, voltou todo mundo para o home office. Então, aquela nebulosidade acerca de quão demandadas seriam as lajes, principalmente em regiões secundárias, né, quando a gente está falando daquelas regiões que historicamente tem uma vacância ali em torno de 2 dígitos, essa nebulosidade em torno dessas lajes ainda prevalece. A gente vê que a vacância continua elevada em regiões secundárias, digamos assim. Então, a gente tem visto que as lajes mais premium, em regiões com maiores demandas, em regiões com uma taxa de ocupação mais alta, como ali a região de São Paulo, ali da Faria Lima, JK, ali a gente já tem taxas de ocupação elevada, mas quando a gente olha para o que está sendo negociado em bolsa, a gente não consegue visualizar essa realidade. Se a gente só tivesse os dados disponíveis em bolsa, nós não estaríamos traçando esse cenário aqui com essas taxas de ocupação elevadas e tudo mais. Então, acredito que o mercado de lajes seria um destes que ainda tem bastante valor a ser destravado nesse sentido. Principalmente também, agora já dando um próximo passo, né, o que aconteceu com a Covid. Nós tivemos aí aumento de inflação vai desencadeando aumento na taxa de juros, aumento na taxa de juros provoca fuga de capital do mercado de risco nesse caso. Então, apesar da gente ter aqui na EK Research essa visão de que a gente está sim em momentos excelentes, no sentido de preço por metro quadrado em lajes, nós só estamos vislumbrando que essa recuperação ocorra com o fechamento da curva, né, com uma sinalização de queda de juros e também com o efetivo repasse da correção do aluguel para o fundo imobiliário. Então, é um mercado que, novamente, para aquele investidor que tem um pouco mais de prazo, que sabe ali, consegue alocar uma parcela da carteira em bons ativos, obviamente, né? Ali a gente tem excelentes fundos de lajes corporativas ali de padrões de altíssimo padrão construtivo, que já estão praticamente zerados de alavancagem, zerados de taxa de vacância. Então, nesses aí a gente tem, assim, um valor a ser destravado, mas aí a gente depende também de alguns fatores econômicos. E um terceiro aí que a gente pode comentar também, podemos dar um destaque aí nesse setor, seria o setor dos fundos de fundos. Os fundos de fundos, quando a gente olha, uma coisa que eu gosto de fazer bastante também é olhar o que, além da gente conversar, né, a gente também olhar o que é que os gestores estão fazendo, o que os gestores desses fundos de fundos estão fazendo. E a gente percebe que muitos deles estão partindo ali para comprar um pouquinho mais de tijolo. Colocar um pouquinho mais de fundo de tijolo dentro da carteira do FOF, possivelmente por esse fato, né? Por eles também estarem visualizando que aquela transação, aquele valor ali, está muito abaixo do custo de reposição, está muito abaixo do valor intrínseco que aquele imóvel pode trazer.
Então, com isso, os fundos de fundos, se a gente olhar a média do mercado, eles estão ali com uns 20% de deságio frente ao valor patrimonial. Então, eles também estão sendo negociados ali bem pressionados. E eles têm essa característica, né? Eles acabam caindo mais em momentos mais pessimistas de mercado, mas quando a gente vislumbrar ali algo mais positivo para o mercado do IFIX, né, que a gente conseguir ver que todos esses fundos de tijolo, né, os bons fundos de tijolo vão conseguir recuperar, possivelmente teremos um retorno maior também nos fundos de fundos. Então, acredito que esses dois setores são aqueles que ainda não andaram, né, o setor de lajes e os FOFs, eles ainda estão, ainda tem bastante coisa boa ali a preços bem interessantes. Mas faz sentido investir em um FOF de fundo imobiliário aí de novo? Porque se você consegue, por exemplo, replicar um índice, você consegue diversificar sua carteira com os fundos diretamente, por que você, por exemplo, compraria um FOF de fundo imobiliário de um ativo listado em bolsa? Isso. O FOF ele vai ter aquela primeira característica que é o que o fundo de papel que eu comentei ali que o fundo de papel também tem, que é aquela diversificação imediata. Então aquele investidor que não conhece, que está começando e não está com muito tempo para avaliar, não vai seguir uma carteira recomendada, ele prefere comprar um único ativo e aí ele tem uma diversificação imediata. Essa é uma das vantagens, digamos assim, dos FOFs. Mas eu particularmente gosto dos FOFs como posições táticas na carteira. Então, justamente esse cenário que eu comentei aqui agora. Então, você vê que os FOF, se você comprar um FOF hoje com um 20% de deságio, é a mesma coisa de você estar indo ali na bolsa, pedir um desconto de 20% e adquirir aqueles ativos. Então, você tem uma posição tática ali, justamente olhando a carteira, olhando o histórico de gestão daquele fundo, você pode ter um retorno superior à média do mercado em um movimento de alta, né? Então, essa posição tática pode sim gerar muito valor para o cotista. Quando muitos investidores que gostam de manter essa carteira previdenciária, levá-la para um prazo mais longo, muitos deles acabam preferindo fazer o seu próprio FOF com as suas cotas e tudo mais e fazer aquele acompanhamento. Mas eu não tiro eu não descarto, na verdade, essa vantagem dos FOFs de sim você conseguir ali potencializar o seu retorno em momentos táticos de alocação. O Éder comentou aqui, né? Felipe, faz uma pergunta para Carol. Não, eu só vou fazer pergunta depois que tiver os 300 likes. É combinado, não sai caro. Então, antes dos 300 likes, não leio as perguntas do chat. É brincadeira, mas por favor, pessoal, mande os likes. E o que eu queria trazer, tem um ponto que muita gente olha alguns múltiplos, inclusive eu vou pedir no próximo bloco para você trazer o que você gosta de olhar e tudo isso. É bacana compartilhar, mas tem especificamente o rental yield, que o pessoal, de maneira simplificada, chama de dividend yield, mas tecnicamente para o fundo imobiliário seria o rental yield, né? Só que calcula de uma forma que não é exatamente by the book, né? Que você soma os proventos, por exemplo, e divide pelo preço. Só que a gente esquece, por exemplo, dos fundos que os imóveis têm o seu aluguel pré-contratado e vencido em breve. E aí acontece de cair em alguns problemas. Até posso compartilhar aqui um fundo que me deixou um pouquinho chateado a certa época. Não sei como está hoje, eu parei de acompanhar, mas é trauma, né? Que era o BBPO11, né? Tinha um yield maravilhoso, e aí começa a acabar contrato, prédio monousuário, etc. E o fundo foi perdendo preço de tela e nunca mais recuperou, pelo menos não enquanto eu acompanhava. Como o investidor pode se proteger desse tipo de pegadinha, mas essa análise muito imediata e deixar passar esses detalhes, esses pormenores da constituição do fundo? Isso. Algo que eu costumo dizer a gente tem que ter um pouco de ciência que, poxa, eu tenho um fundo imobiliário que está pagando, vamos exagerar aqui, 25% de yield. Não é só você que está vendo aqueles 25% de yield. Então, alguma razão tem, você não achou ali, só está aqui no meu home broker. Não, todo mundo tem acesso àqueles 25% de yield.
Então, o primeiro ponto é, um fundo que tem uma negociação, principalmente aí quando a gente fala de yield, muito acima da média do mercado, você já precisa ligar um alerta. Por quê? A gente viu acontecer, por exemplo, há não muito tempo atrás, ali, se não me engano, em novembro, mais ou menos, um fundo de desenvolvimento da Quineia, a própria gestora foi ao mercado falar, pessoal, eu estou distribuindo a amortização, esse é um fundo de desenvolvimento para venda, eu estou, na verdade, retornando, né, estou pagando de volta o capital investido, então isso não é yield. Então ela estava pagando um valor exagerado, o fundo começou a ser valorizado e ela falou assim, inclusive, o que eu tenho para distribuir e encerrar o fundo é menor do que o quanto o fundo vale a mercado. Então as pessoas estavam comprando algo que elas não sabiam apenas porque estavam vendo que pagou um dividend yield elevado no mês anterior. Então, esse tipo por ser um mercado, né, formado basicamente, né, primordialmente por pessoas físicas, é importante que tenha esse acompanhamento, que entenda que se o yield está mais alto do que a média do mercado, será que tem algum risco diferente? Será que tem algum não recorrente? Porque também pode acontecer de um fundo estar fazendo uma reciclagem de portfólio e conseguir realizar uma venda bem interessante para ele. Então ele realizou essa venda, oferiu um lucro, ele é obrigado por lei a distribuir esse lucro. E aí ele faz essa distribuição, às vezes, de uma só vez. E aí, naquele resultado do mês anterior, você tem um dividend yield mais elevado e você acha que aquele resultado vai se manter ao longo dos próximos meses. E não, foi um resultado não recorrente advindo da venda de um imóvel. Então, é importante entender, analisar, falar, será que não? Às vezes não é um não recorrente, às vezes é um prêmio de risco mais elevado, às vezes é um fundo que tem operações mais arriscadas, que tem, nesse caso que você mencionou, era um risco mais elevado, justamente porque a gente tem apenas um inquilino no fundo. Então, como eu falei quando a gente comentou dos fundos monoativos, nada contra, você vai exigir um prêmio maior. E aí, se o preço for condizente e estiver dentro do seu perfil de investidor, aí você consegue fazer essa alocação. Então, tem que, principalmente, entender que nem sempre você está diante de uma grande oportunidade apenas porque o dividend yield está mais alto. Então, o primeiro grande erro que os investidores acabam cometendo é só olhar para o yield e não entender como é que aquele fundo imobiliário gera dinheiro, como é que aquele yield foi formado. Maravilha. Pessoal, hoje nós estamos batendo um papo com a Carol Borges, da EQI Research, sobre fundos de investimento imobiliário. Agora a gente vai para o segundo break, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. PMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, Você pode perder uma grande oportunidade em 2023. para investir em commodities não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, Eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, As vagas são limitadas. serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer Na sede da BMC News, em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link. ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Carol Borges sobre fundos de investimentos imobiliários. E você que está nos acompanhando, deixe sua pergunta, deixe seu questionamento, vamos tirar as dúvidas com a Carol por aqui e deixe também naturalmente seu like. Agora a gente passou ali um pouquinho dos 311 likes, mas não percam a força não, podem continuar. Como o Luiz Antônio disse aqui, primeiro o serviço, depois o pagamento, né? Se você quer pergunta, deixa o like. Vamos lá, inclusive o Luiz trouxe uma pergunta, Carol, que é bem interessante aqui. Por que o mercado de os FIs brasileiros se inspiraram, beberam na fonte dos REITs americanos, né? Por que o mercado de FIs ainda no Brasil é tão pequeno? Porque a gente tem um histórico de setor imobiliário muito forte, mas ainda nós temos ali um montante já importante de investidores, pessoas físicas, nos fundos imobiliários, mas em volume financeiro, esse veículo ainda cobre pouco do mercado de real estate no Brasil. Por que você enxerga esse gap? Isso, a gente, digamos assim, né, nós somos os primos, né, dos REITs americanos. O que acontece? Os REITs americanos, eles são, historicamente também, muito mais antigos. A gente tem REIT ali de mais de 50, 60 anos de história. Né? O mercado, o IFIX, por exemplo, nasceu em 2012. Então, nós somos um mercado, nós estamos engatinhando ainda, não somos um bebê, mas nós somos uma criança. Então, ali no mercado americano já é um mercado mais maduro e movimenta centenas de bilhões de dólares do mercado de real estate. E aqui a gente tem crescido e a gente tem alguns aspectos também que às vezes podem segurar um pouquinho esse crescimento, justamente como eu comentei, dos juros. Então a gente tem um mercado, né, a nossa taxa de juros ela acaba sendo muito volátil. Então um mercado com juros muito altos como agora, você quase não vê fundo de tijolo vindo ao mercado para fazer emissões e para poder crescer. E como o fundo imobiliário ele precisa, por lei, distribuir 95% do seu lucro, ele só consegue reter 5% para então reinvestir na própria operação. Então ele é dependente desse mercado, desse cenário econômico favorável para que ele consiga crescer, consiga se capitalizar e consiga fazer novas emissões. Então, essa razão acaba segurando, tanto é que quando a gente estava ali naquele patamar de juros mais baixos, ali 2%, 3%, a gente via muitas emissões, eram as emissões atrás de emissão, até para a gente acompanhar aqui como analista era bem complicado, porque toda semana tinha emissão nova, justamente porque ali o mercado estava mais aquecido para isso. Então, claro que o mercado global acaba dependendo do mercado global imobiliário, né, acaba dependendo do ciclo imobiliário, das taxas praticadas, mas aqui no Brasil a gente tem essa peculiaridade de, além de ser um mercado extremamente novo, né, extremamente recente quando comparado aos mercados maduros, a gente precisa dessas condições favoráveis, porque além do fundo não conseguir crescer por si, né, ele não pode reter seu lucro, ele também não pode se endividar diretamente. Então, a única forma que ele tem de crescer, de conseguir se capitalizar, é indo ao mercado, pedindo dinheiro novo, fazendo emissão de novas cotas, e isso exige um cenário favorável. Vou fazer uma pergunta aqui, no último bloco a gente faz essas perguntas um pouco mais gerais, mais filosóficas. Quais indicadores? Você já falou que é uma cilada você ir lá e comprar o FI só porque ele tem um dividend yield alto, né? Um rental yield alto. Acho que a principal deixa ali daquela colocação é justamente que você não pode pensar que é esperto demais, né? Não é só você que está olhando aqueles 25% de yield, então tem mais gente olhando. Então, se não está todo mundo comprando para forçar o preço para cima, pode ser que tenha alguma coisa ali. Quais outros indicadores você gosta de olhar no fundo imobiliário? Eu gosto de ver o número de imóveis, o número de papéis, gosto de ver evolução nos últimos tempos. Gestor, conta um pouquinho para a gente o que você costuma bater. Lógico que não dá para ensinar todo o processo de seleção de FIs em 5 minutos, mas aqueles highlights ali que você pode compartilhar com a nossa audiência.
Sim, eu tenho assim um processo que a gente costuma falar, né? Primeiro é um processo qualitativo, então é justamente nessa esfera aí da sua pergunta, né? Então, como que você olha a qualidade do fundo imobiliário? Eu vou muito por segmento, tá? Por setor. O que eu vou olhar no fundo logístico não é a mesma coisa do que eu vou olhar em um fundo de lajes, tá? São características diferentes. Então, por exemplo, um fundo de laje corporativa. Ali, o fundo de laje corporativa, você basicamente, o critério mais importante acaba sendo os 3 critérios que a gente costuma falar, né? Os 3 critérios mais importantes acabam sendo localização, localização e localização. Por quê? Uma laje, uma laje que foi construída ali, que já tem 10, 15 anos, ela pode estar precisando de um retrofit, ou ela vai precisar de uma determinada manutenção para que ela fique num padrão mais coerente com a região que ela está inserida. Mas a região que ela está inserida não é muito mais difícil de ser alterada numa janela curta de tempo. Tá? Então, para a laje corporativa, a localização dos imóveis é um dos critérios mais importantes. Então, e o que significa olhar a localização? Significa olhar, aquela localização consegue repassar consistentemente o valor da inflação, ou do IGPM, no valor cobrado por metro quadrado no aluguel? Aquela região, consequentemente, ela tem historicamente uma vacância controlada, uma vacância mais baixa, que mesmo em períodos de crise ela consegue absorver. Aquela região tem muito estoque futuro, então você vai ter muito mais oferta de metro quadrado ali, o que pode fazer com que os valores nos próximos anos acabem ficando mais baixos. Então, para a laje corporativa, localização eu diria que é um critério bem importante, apesar de ser subjetivo, você acaba tendo que ir olhando alguns números, mas eu diria que é o critério mais importante. Para shopping center, shopping center você pode olhar a capilaridade desse shopping. Então você tem shoppings em muitas regiões do país, em regiões importantes em que você tem uma taxa de ocupação ali, de crescimento de vendas. Então os dados operacionais desses shoppings, desses portfólios como um todo, são bons. Para galpões logísticos entra também a localização, mas um galpão logístico ele tem, digamos assim, uma complexidade menor no seu processo construtivo. Tá? A não ser que seja um galpão muito específico, para uma operação muito específica da empresa, e se vai ser um galpão estratégico para aquela companhia, ele acaba tendo, comparados aí a outros imóveis, acaba tendo um processo ali menos complexo nesse sentido. Então você vai olhar o histórico de vacância daquele fundo imobiliário, você pode olhar o histórico de emissões. Por que o histórico de emissões? Porque, como eu comentei, né, o fundo ele só consegue crescer fazendo emissões. Se ele tem feito boas emissões, ele tem gerado valor ao seu cotista. E isso vai fazer com que o histórico de pagamentos, né, o dividendo, o rental yield dele, seja crescente. Então, tem vários aspectos que você consegue ponderar mais ou menos em determinados setores. Tá? Mas, basicamente, quando você olha esse crescimento de dividendos, o histórico de emissões, o histórico de vacância, você já está fazendo um bom filtro nos principais fundos. Tem uma pergunta aqui, pessoal. Helder, não esqueci de você. Tem uma pergunta aqui, o pessoal está firme no chat. Aí eu deixei essa pergunta para o final, a última pergunta. E os FIs que tinham a Americanas como que emprestavam de alguma forma ou tinham na Americanas a contraparte? O que aconteceu com esses papéis? Quais são os que estão no cenário mais delicado? E, por outro lado, onde é também só fogo de palha, não deveria ser um ponto de tanta atenção? Isso ali a gente tem principalmente, né, o fundo que tem maior exposição em percentual de receita é o MXR, que é um fundo de varejo urbano. Ele não é um fundo tão líquido assim, então não tem tantos cotistas, então ele não está tão em voga. Os que mais estão chamando atenção são os fundos logísticos, e ali você tem bastante fundo logístico com exposição a Americanas, que é, no final dos contos, uma gigante, né, varejista com vários galpões de distribuição, sendo distribuições espalhadas por aí. Então a gente tem o LVBI, o GGRC, o XPLG, o HGLG. Vou citar aqui quase todos os fundos de logística tinham uma certa exposição às Americanas.
E qual que é a consequência imediata, né? A consequência imediata vai depender ali de como vai se dar todo esse processo de recuperação judicial. Alguns fundos já consolidaram essas informações, falaram que tem Americanas como aí credores, então estão lá como os créditos concursais, que vão precisar passar pelo processo de recuperação judicial. O que a gente tem vislumbrado, tá? Ali, o investidor de fundo imobiliário, ele está exposto ao imóvel. Então, ele não está exposto à estrutura de capital da Americanas, por exemplo. Então, pode sim ter uma redução na distribuição de proventos desses fundos que têm uma exposição um pouco maior às Americanas como inquilina, mas, eventualmente, o pior cenário, digamos assim, seria uma eventual inadimplência, que aí vai seguir por uma desocupação do imóvel, e aí o gestor desse fundo imobiliário vai buscar um novo inquilino para esse imóvel, fazer as adequações necessárias e buscar um novo inquilino para esse imóvel, quem sabe até por um valor de aluguel por metro quadrado superior ao que estava sendo praticado anteriormente. Mas é claro que esse não é um processo que ocorre em um mês ou dois, então a gente tem aí um cenário mais de difícil predição nos próximos meses para os fundos que tem, mas assim, a maioria dos fundos logísticos, eles não têm uma exposição tão elevada, né? Você tem ali fundos com 5%, 7%, 10% da receita advindas das lojas americanas. Então, você não tem aquele risco, ele não tem nenhum monousuário praticamente das americanas. Por outro lado, os fundos de shopping, né, as Americanas não costumam ser lojas âncoras, aquelas principais lojas. Sim, até tem um espaço grande, mas geralmente tem lojas âncoras maiores, né, nos shoppings. E aí os fundos de shopping também, muitos deles já vieram ao mercado informando ali que é 1-2% da receita que é proveniente da operação da Americana nos respectivos shoppings. Então, é claro que a gente não consegue ter essa previsão de quanto tempo tudo isso vai levar, mas é importante saber que no final do dia, o que representa aquele valor, o que representa aquelas cotas que você tem em carteira é o imóvel. E aquele imóvel, ele vai continuar operante, ele vai continuar sendo um ativo gerador de caixa assim que possível, né? Assim que toda essa situação for contornada ou for conseguir, né, ter uma conclusão eficiente para essa situação. Então, é importante saber que o risco que o investidor do fundo imobiliário está correndo é diferente do risco do acionista, por exemplo, da Americanas. Maravilha. Carol, queria agradecer imensamente por você aceitar o nosso convite. Mas deixa também seus contatos. Como é que o pessoal está comentando aqui, se tem EQI aqui na Faria Lima, né? O pessoal está querendo ir lá visitar, mas como encontrar o material da EQI Research, como encontrar o material da Carol, como a gente pode continuar acompanhando o seu conteúdo? Perfeito. Vocês podem acessar, a gente tem no nosso Instagram, @EQI Research, tudo junto. Você vai ter um link lá na bio em que a gente está com um cadastro gratuito, então você vai poder acessar todos os nossos relatórios, todas as nossas coberturas, tem fundo imobiliário, tem ações, tem todo esse processo de análise que eu falei aqui, de o que eu levo em consideração em cada setor. Eu fiz uma planilha de checklist, então também disponibilizo esse checklist lá para vocês. Então é só acessar @EQI Research, o meu Instagram pessoal, @CarolFiz. Também vocês vão achar bastante material lá, eu respondo perguntas nas caixinhas, estou sempre bem ativa ali pelas redes sociais e também produzindo relatórios, tem nossa carteira recomendada de ações, de fundos imobiliários, todo o material ali, estamos com um período de degustação, então completamente gratuito, não vamos pedir nem cartão de crédito, só criar um e-mail e uma senha ali, informar o e-mail, criar uma senha, que você vai ter acesso a todo o nosso material. Maravilha. Carol, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, foi maravilhoso aqui. Vou seguir lá também, Carol FIS, vou acompanhar o conteúdo. Muito obrigado pela sua participação. E pessoal, você que está nos assistindo também, muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação, pela sua dúvida e pelo seu like. Se você ainda não deixou o like, deixa o like também. Está chegando agora? Não conhecia o canal, não conhecia o programa Você com Dinheiro? Faça a sua inscrição. Clica ali no sininho para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. E o Você com Dinheiro de hoje fica por aqui.
Você vai ficar agora com o Top News para o fechamento de mercado, a nossa querida Débora Oliveira. E amanhã, às 15 horas, nós voltamos com mais Você com Dinheiro. Até lá! PMC News. Informação que gera valor.